Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? John passando aqui e hoje eu queria fazer, de verdade, indicação de alguns livros que eu já li que, assim, mudaram a minha vida, que eu já li ou estou lendo, tá? Então, primeiro, eu queria indicar para você o seguinte, esse livro, Casas de Glória. John, por que eu preciso ler? Primeiro, você precisa ler, amigo, porque você precisa parar de ser preguiçoso. Se você deseja se tornar uma pessoa que entende o que Deus está fazendo, você não pode contar só com oração, de estar no seu quarto, ficar ali orando e que Deus não vai revelar o segredo dele assim na sua cabeça de download. Você precisa ler a Bíblia e você precisa ler bons livros, porque os livros te transformam por dentro, cara, e te dão um vocabulário para você falar do que Deus está fazendo, para você entender o que Deus está fazendo. Então, lê esse livro aqui, ó. Casas de Glória é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, de verdade. É um livro muito profético, né? O Jeremiah Johnson, que é o autor desse livro aqui. Os livros dele, no geral, são livros muito bons, tá? Então, se você não conhece os livros do Jeremiah Johnson, pode comprar. Esse aqui é da editora Temélios, né? Dos nossos amigos lá da One. Cara, os livros lá são muito legais. Então, experimente ler o Casa de Glória. Ele vai falar muito sobre o que Deus está fazendo como que Deus está surgindo, igrejas surgindo para todos os lugares e fala também sobre a saúde das igrejas, ouvir a voz de Deus. Esse livro aqui fala de como Deus está levantando casas de glória por todo o globo. Não só igreja, mas casas. Tá? Então, esse livro é muito bom. Pesquisa sobre ele aí, vai valer a pena para você essa leitura. Outro livro que eu quero indicar você para ler é esse daqui, ó. Aqueles que Queimam. Esse livro, Aqueles que Queimam, é uma nova edição desse livro aqui, ó. Mensagens para a Geração do Avivamento. O autor é o Dan Duque. Então, esse livro e esse aqui, eles são o mesmo livro, só que com títulos diferentes. São edições diferentes. Eu ganhei esse daqui ano passado no meu aniversário e eu, cara, devorei ele em poucas semanas, né? E ele vai falar muito sobre o sacerdócio e o quanto que o sacerdócio é importante. Ele vai falar sobre primogenitura, vai falar também sobre você discernir se você está no lugar certo em Deus. E quando ele fala de lugar certo, ele vai falar sobre trabalho, sobre geograficamente também, aonde você vai estar e os sinais de Deus que você está no lugar certo. Paz, poder e provisão. Cara, esses marcos foram importantíssimos para mim discernir, né, onde é que eu estava e se eu estava no lugar certo de Deus. Paz, poder e provisão. Foi assim, fundamental. Então, Aqueles que Queimam, ou em inglês, The Burning Ones, como diz o Dan Duque. Cara, leia. O Dan Duque, ele tem sido assim, uma figura muito grande e poderosa de Deus na minha vida, né? Ele foi um presente que Deus também me entregou esse ano, que a gente tem conversado e os conselhos dele são maravilhosos. Leia esse livro, é muito bom. Outro livro que me transformou por dentro para sempre. Ensina-nos a orar, do autor Corey Russell. Cara, esse livro aqui é maravilhoso, de verdade, de verdade. Ele veio na minha vida justamente num período onde eu tinha decidido que eu ia crescer a minha vida no quesito de oração, sabe? Que eu ia romper, eu ia estabelecer uma rotina de oração e eu ia fazer daquilo, né, algo real e, sabe, consistente na minha vida. E esse livro aqui, ele veio de verdade, destruindo alguns pensamentos a respeito de oração e construindo também pensamentos a respeito de oração. Cara, ele é esplêndido. Se você deseja orar e conhecer melhor o Senhor Jesus, você precisa ler esse livro. Ensina-nos a orar. E ele parte do princípio, né, que quando os discípulos viram Jesus fazendo todas as coisas que ele fazia, curar e expulsar demônios, que a pergunta deles não foi ensina-nos a curar, ensina-nos a expulsar demônios, foi ensina-nos a orar. A vida de oração de Jesus é que inspirou os discípulos a querer ser melhor. Então, mano, não tem outro caminho, tá? Se você deseja ser um bom cristão, não tem outro caminho, não tem, cara, não dá. Se você deseja ser um bom cristão, você tem que aprender a orar, você tem que aprender a ter uma rotina consistente, constante de oração. E esse livro aqui, ele vai te ajudar nesse sentido, tá bom? Ensina-nos a orar, de Corey Russell. Muito, muito bom. Outro livro também ou outros livros, né? Esse aqui é um box, na verdade, que eu também ganhei, do Alessandro, não do Alessandro Vilas Boas, tá? O box é do Alessandro Vilas Boas, tá, gente? É o box que chama Andando com Deus. Ele tem 3 livros. O livro 1, Fome por Deus. 2, Renovação de Mente. E o 3, Andando em Família.
São mensagens assim que parecem ser muito simples, cara, mas que de verdade vão te encher de fome por Deus, vão te fazer entender o que é andar em comunidade, o que é viver em comunhão com os irmãos, né? Vai também te falar sobre a renovação de mente, o quanto você precisa ter uma mente renovada, porque você não tem uma mente renovada enquanto você não deixar que as Escrituras renovem a sua mente, a perspectiva, sabe? A forma que você enxerga o mundo hoje, a sua cosmovisão precisa ser afetada pelo Evangelho. Então, esse livro aqui, esse box aqui, então, Andando com Deus, do Alessandro Vilas Boas, é maravilhoso. E sim, o Alessandro Vilas Boas não é só cantor, ele é pastor, fundador também da Igreja One e, cara, ele escreve ótimos livros, de verdade. Você precisa ler esses livros aqui, eles são maravilhosos. Também da editora Temélios, tá, gente? E esses dois livros agora, que são os livros que eu estou lendo nessa temporada, né? Esse livro aqui literalmente caiu no meu colo quando eu estava na conferência Convergência, lá em Campinas, e o Mike Duke estava falando sobre os livros dele, e ele, esse aqui, vocês podem comprar os seus lá na lojinha, mas esse aqui eu vou dar para alguém. Ele jogou e pá, caiu no meu colo, literalmente, e eu acredito que era Deus trazendo ele para mim. Esse Cultura de Oração, ele vai falar muito sobre oração também, mas sobre muitos outros temas. Eu já chorei lendo esse livro, meditando esse livro aqui. Eu ainda não terminei ele, mas os capítulos que eu já li dele assim, vieram assim para desmontar mesmo o coração, sabe? E ele vai falar sobre como implantar uma cultura de oração na sua casa, como marido, como mãe, como família e também na sua igreja. Então, se você é um pastor e você deseja implantar cultura de oração na sua comunidade, esse livro aqui ele vai te ajudar muito, tá? Então, assim, aqui na Ohana a gente já vive, graças a Deus, essa cultura de oração, porque é algo que a gente fala constantemente, o tempo inteiro, nos discipulados, nas ministrações sobre oração. Mas essa não é a realidade de muitas comunidades. Então, esse livro, Cultura de Oração, do Mike Duke, qual é a... Aqui, ó, da editora Impacto. Então, vai na editora, esse cara é livro muito bom, você vai chorar, ele vai instigar o teu coração também, trazer muito entendimento para você. Esse outro livro aqui, que eu ganhei de um discípulo meu, né? Mas ele foi indicação do Arlindo de Souza do Convergência. Eu não sei se o Arlindo tá vendo meus vídeos aqui, mas Arlindão, obrigado por essa indicação, muito bom. E eu ganhei esse livro aqui recentemente e eu li já um capítulo dele, e esse livro chama Relacionamentos de Aliança, um manual para integridade e lealdade, do Asher Intrater. O Asher Intrater, né, ele é um líder, ele é judeu, e um líder lá de igrejas em Israel, ele supervisiona igrejas em Israel, né, ele tem um chamado apostólico, pelo que a gente discerne e vê, e ele também é o líder global da Tikkun, né, no mundo todo. E ele escreveu esse livro sobre relacionamento de aliança, e ele fala, basicamente, pelo que eu já entendi aqui, eu já li esse livro até agora, que nós fomos feitos para comunhão e para relacionamentos. Que Deus já se relacionava com Jesus antes de tudo ser criado. Então, o universo é criado por causa do relacionamento dele com o filho, do pai com o filho. E agora ele estende esse relacionamento também para mim, para você. E que Deus ama você, ama a mim, da mesma forma que ele ama Jesus. E ele se relaciona conosco. E aí, ele não fala só disso, então ele também vai falar sobre princípios e valores para você construir relacionamentos profundos, saudáveis, íntegros na sua jornada, tá? Porque o fato é o seguinte, ninguém atinge o seu propósito em Deus sem relacionamentos. Ninguém. Então, se você deseja cumprir, né, o seu chamado, né, como você comumente diz, o seu lugar em Deus, o que Ele chamou para fazer, tem que ter relacionamentos. Você precisa de amigos, cara. Precisa de amigos na sua comunidade, discípulos que vão tocar no seu coração, amigos que vão participar da sua vida e amigos de outras comunidades. Então, Relacionamento de Aliança é um livro incrível, poderosíssimo, até onde eu já li. É maravilhoso. Então, fica essas indicações para vocês, então, aí, de leituras. Leiam esses livros. Se você não pode comprar esses livros, porque realmente demanda dinheiro, experimente o Kindle, né? A assinatura do Kindle Unlimited. Se você tem um Kindle lá, você pode acessar muitos desses livros já na assinatura, ou você também pode comprar eles por lá e ler. Não é a mesma coisa que você ter um livro impresso em mãos, mas você já também tem conhecimento, tá bom? Então eu espero que esses livros aqui também afetem a sua vida como afetaram a minha, estão afetando a minha, e você seja muito abençoado. E ao final do outro ano, que você tenha lido alguns desses livros, fala pra gente como que ele foi na sua vida. E se você já leu algum desses livros aqui que nós indicamos,
Fala pra gente aqui como que foi esse livro na sua vida, o que que ele mudou na sua vida, qual foi o conhecimento que Deus agregou na sua vida por meio de uma dessas leituras aqui, tá? Comenta aqui pra mim então qual desses livros você já leu e você gostou e o que que você achou dele, beleza? E até o próximo vídeo. Shalom!